Imagina que você é um jovem recém-saído da academia de arte europeia, passou alguns anos estudando, está cheio de energia e disposição, tem um espírito aventureiro e recebe uma proposta de alguém da comunidade científica que está fazendo uma expedição para os lugares mais exóticos do mundo. Para onde você iria? Essa é uma dúvida que acompanhava a maioria dos jovens artistas relacionados ao tema da paisagem, numa época em que as expedições científicas elas contavam com a ajuda financeira dos maiores mecenas das artes e reis e imperadores da Europa. O nosso papo de hoje é sobre os artistas viajantes, aqueles que chegaram aqui no Brasil com a ideia de explorar e, mais do que isso, de serem repórteres pictóricos. Registraram as belezas e as diferenças da paisagem exótica brasileira e abasteciam as metrópoles europeias com contos curiosos, ilustrados sobre a nossa riquíssima natureza tropical. Essas excursões elas começaram a acontecer em maior quantidade depois da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, começo dos anos 1800. Mas antes, muito antes disso, o Brasil já tinha sido descoberto pelos artistas. Vamos pensar que depois da descoberta do Brasil pelos portugueses, essa terra era uma terra de porteira fechada. Os portugueses eles tinham pretensão de uma colonização extrativista. Era retirar os recursos naturais, comercializar e revender na Europa. Então eles não tinham pretensão de fazer uma colonização civilizatória. Isso de 1500 até 1630, são mais de 100 anos. Até que, não por causa dos portugueses, mas sim por causa de uma invasão externa, é que o Brasil começou a ser descoberto pelos artistas. E essa invasão ela aconteceu por parte dos holandeses. A ocupação holandesa se deu na área uma parte da área do Nordeste brasileiro, principalmente a região de Pernambuco, Recife, Olinda, mais um pouquinho para o Rio Grande do Norte. Eles resolveram ocupar essa parte do Brasil justamente por uma questão comercial, em relação ao comércio de açúcar. Mas isso é para os historiadores. A gente vai falar aqui mais sobre arte, sobre os artistas, sobre a chegada dessa gringaiada toda. E esse cara que foi o Conde Maurício de Nassau, ele se tornou governador do que se chamava Nova Holanda, que é a parte que os holandeses ocuparam no Brasil de aproximadamente 1630 a 1650 e pouco. São mais ou menos 25 anos que eles ficaram no Nordeste brasileiro. E esse Maurício de Nassau, ele tinha um viés humanista. Ele trouxe muitas inovações na questão científica, na questão de planejamento urbano, e também convidou alguns artistas para acompanhar as expedições científicas. Para vocês terem uma ideia, o primeiro observatório astronômico das Américas foi instalado pelo Maurício de Nassau. Mas nós vamos falar mais agora sobre dois artistas, principalmente, que fizeram parte dessa comitiva holandesa enquanto eles estavam aqui. Dessa turma que veio acompanhando o Maurício de Nassau, faziam parte artistas, pintores e cientistas, arquitetos, urbanistas. Mas eu vou falar aqui principalmente de dois nomes. O Albert Eckhout, ele veio para cá com 26 anos. Eu vou abrir um parênteses aqui, no caso principalmente do Eckhout. Uma coisa que é muito importante que a gente possa se situar nesse ambiente da vinda dos artistas é que
os holandeses, ou a grande maioria deles, não era católico. Eles não eram católicos. Então, a abordagem dos temas dos artistas que vieram para cá era uma abordagem um pouco mais profana. Eles podiam interpretar sem o viés religioso aquilo que eles estavam vendo. Por isso, principalmente na obra do Eekhout, a gente vê a pesquisa sobre os tipos étnicos, os indígenas e também os negros, os escravos que estavam aqui, os escravizados, de uma maneira um pouco mais realista, talvez. E isso aconteceu durante toda a produção dele, essa abordagem, durante toda a produção dele no tempo que ele estava aqui. Ele ficou aqui mais ou menos no mesmo período que o Maurício de Nassau, enquanto governava a América Holandesa. Então ele produziu demais, produziu mais de 400 desenhos, e entre esboços e pinturas a óleo. Eu até tive a oportunidade de visitar uma exposição do Eekhout no MASP, alguns anos atrás, e pude ver aqueles monumentais retratos dos índios e como ele não só fazia um trabalho de registro visual, como ele fez um trabalho muito minucioso dos detalhes, dos acessórios que os indígenas usavam, as roupas, e isso aparece com muita riqueza nos trabalhos do Eekhout. Junto com ele veio um carinha chamado Frans Post. Frans Post tinha 24 anos. Imagina aquilo que eu falei no início do vídeo. Você, recém-saído da Academia de Artes, cheio de energia, cheio de vontade de conhecer o mundo. O mundo ele era maior naquela época, as distâncias eram maiores, a gente percebe que o tempo de viagem dos artistas era muito maior. Então, mesmo durante as travessias, as viagens, eles faziam registros, principalmente esboços, aquarelas. A aquarela era uma técnica muito prática para os artistas viajantes, e muitos deles usaram para fazerem ilustrações depois para livros. Um deles foi o Frans Post. Então, quando ele chegou aqui, 1630 e pouco, a missão do Frans Post era registrar mais o lado iconográfico, as paisagens do Nordeste brasileiro. Um pouco diferente do trabalho do Eekhout, que era mais voltado para os tipos étnicos, as naturezas mortas, né? O Eekhout fez umas naturezas mortas com elementos naturais que os europeus simplesmente desconheciam. E o Frans Post se ateve mais à questão da paisagem. Ele tinha praticamente a obrigação de registrar a ocupação holandesa, as melhorias civilizatórias que eles trouxeram para os engenhos, para as vilas, para as fortificações, e ele precisava entregar esses trabalhos para o Nassau, que por sua vez tinha que entregar para a metrópole. Muitos trabalhos feitos nessa época foram presenteados para outros monarcas, por causa das relações entre os países, as relações políticas. Um monarca que ganhava um presente de um artista viajante naquela época era uma coisa muito importante para as relações internacionais. Então, esses dois artistas foram os principais símbolos da ocupação holandesa no Brasil, da preocupação da Holanda com a questão artística, com a questão estética, e eu acho que ajudou a vender bastante açúcar nessa época. Vamos lembrar que nessa época não havia energia elétrica, estava longe de se inventar fotografia, e todas as informações visuais que a sociedade europeia recebia era por parte dessas expedições, tanto com desenhos científicos quanto trabalhos artísticos. E para vocês terem uma ideia, o Frans Post é considerado o primeiro pintor profissional a trabalhar nas Américas. Antes dele, logicamente, desde a descoberta dos anos 1500, muitos artistas amadores faziam lá seus esboços
Portugal não tinha uma tradição pictórica muito grande. A tradição portuguesa era mais de azulejaria e também de textos. Então os holandeses eles já vieram com um pensamento estético um pouco mais sofisticado. Imagina você, rei da França, Luís XIV, recebendo uma pintura que mostrava essa terra recém-descoberta, pelo menos visualmente, cientificamente falando, era tudo novidade para eles. Então, daí a importância tanto do Eekhout quanto do Frans Post. Uma curiosidade em relação ao trabalho do Frans Post é que, logicamente, ele mandou a grande maioria das obras, dos desenhos, dos esboços para a Europa, e a maior parte dela está em acervos da Holanda. Na França também, no Louvre, tem muita coisa. Mas a gente tem alguma coisa aqui. O MASP parece que tem alguns exemplares, entre eles uma belíssima obra chamada Cachoeira de Paulo Afonso e também a Paisagem com Tamanduá. O Museu Nacional de Belas Artes possui, me parece, 7 ou 8 obras originais do Frans Post. Uma delas é a Vista de um Engenho de Açúcar. A Vista de Itamaracá, que está atualmente em Haia, é considerada a primeira pintura de paisagem feita por um profissional no Brasil e nas Américas. Esses artistas produziram muito e principalmente Frans Post fez uma série de publicações e livros contando a experiência dele como repórter pictórico daquela época. E eles ficaram aqui por cerca de 15 a 20 anos. Depois do período holandês, que terminou com a Revolta Pernambucana, até isso é contado na famosa obra do Victor Meirelles, A Batalha de Guararapes, que é um quadro que está no Museu Nacional de Belas Artes, um dos maiores quadros da história do Brasil. Quando os holandeses foram expulsos, Portugal resolveu novamente fechar o país. Fechou, trancou, ninguém mais entrava e voltou a ser um país voltado ao extrativismo, ao comércio de pessoas escravizadas, e com o declínio do período dos engenhos de açúcar, eles começaram a procurar ouro pelo interior. E isso aconteceu durante muito tempo, até que um carinha mudou toda essa história. Sabem quem foi? Ele mesmo. Napoleão. Durante as guerras napoleônicas, ou você era amigo do imperador, ou você era inimigo do imperador. Portugal conseguiu se manter meio neutro até quando pôde. Eu gostava dos franceses, mas fazia comércio com os ingleses, até o momento que Napoleão encostou os portugueses na parede e disse: vou ter que invadir a terrinha. E parece que os portugueses, eles meio que passaram a perna em Napoleão. Enquanto eles cozinhavam o monarca, deixavam ele preocupado com a Áustria, com a Rússia, eles começaram a agitar e a preparar a fuga da família real para o Brasil. Então, o que aconteceu? Em 1808, a família real chega com um monte de gente aqui, vários navios e todo mundo que orbitava a corte, e da noite para o dia o país teve que se tornar um ambiente civilizado para receber na época o príncipe regente, Dom João VI, e toda a corte. Então, a partir de 1808, as preocupações da metrópole portuguesa, elas se transferem quase que totalmente para a colônia. Tanto é que em Portugal existiam movimentos separatistas porque o pessoal se sentiu traído pela família.
Enquanto aqui, Dom João abriu as economias portuguesas e começou a investir pesadamente na urbanização, principalmente do Rio de Janeiro, né, que é onde estava, para onde tinha vindo a família real, e também para uma questão de evolução civilizatória. E para isso, as artes ocupavam um espaço super especial. E aí a gente chega na segunda parte do nosso bate-papo aqui, que é a famosa Missão Francesa. A Missão Artística Francesa chegou aqui em 1816. E eu fico me perguntando às vezes, né? É uma dúvida que eu tenho, por que os franceses? Por que não trazer italianos? Por que não trazer os próprios holandeses que vieram 200 anos antes? Ou até mesmo os próprios portugueses, porque apesar deles não terem uma relação muito forte com as artes pictóricas, eles tinham bons profissionais. Então, aí é que entra também, novamente, o papel de Napoleão. Porque quando Napoleão caiu e houve a restauração dos Bourbons na França, aqueles que eram artistas do imperador, artistas oficiais do imperador, sofreram demais. Eles sofreram discriminação e alguns até tiveram medo de perder a cabeça. Artistas que já estavam num período maduro dos seus trabalhos, eles não tinham mais aceitação na comunidade francesa. E dizem que isso é uma discussão histórica, muitos historiadores abordam isso. Eu não sou historiador, então eu não consigo me aprofundar sobre o tema. Mas dizem que, na verdade, a missão francesa ela não foi convidada, não foi ideia de Dom João convidar um grupo de artistas. Esse grupo se organizou ali em Paris e percebeu que era uma boa oportunidade, principalmente de ficarem vivos e ainda conseguirem continuar produzindo, se eles se oferecessem os seus serviços para a construção de uma identidade visual que estava nascendo. Ou o cara ia para a Rússia, ou o cara ia para os Estados Unidos, ou vinha para o Brasil. Então a missão francesa nasceu com esse imbróglio político, e assim os franceses chegaram aqui em 1816. O chefe da missão francesa é um cara chamado Joaquim Le Breton. Ele não era um pintor, ele pintava também, era artista também, mas ele era mais intelectual, político, administrador e relacionado a todo o ambiente artístico francês naquela época. Também foi um cara que meio que ficou sem emprego. E aí ele organizou esse grupo, perguntou para um, perguntou para outro, e aí, vamos embora. E aí ofereceu seus serviços a Dom João, que achou legal a ideia. Afinal, ele tinha um país para construir, ele tinha uma identidade cultural para construir. E nada melhor do que franceses não do primeiro escalão. Por exemplo, um dos artistas da missão francesa, Debré, ele era parente de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David foi um grande pintor de Napoleão. E então esse pessoal que estava relacionado com a época de Napoleão ficou meio que de escanteio. E os artistas que vieram para cá dizem que não eram os grandes artistas franceses da época. Era o pessoal que mandava bem, tinha estudado, tinha sua estabilidade financeira, alguns, mas não era o primeiro time. O primeiro artista que eu quero falar, eu comentei sobre isso, que é um parênteses sobre a história dos pintores viajantes, porque não dá para contar a história desses artistas sem contar a história da missão francesa, que depois da missão holandesa foi o que realmente instituiu de maneira clássica tanto a participação dos artistas aqui, como a criação de um ensino de artes oficial,
com a criação da Academia Imperial de Belas Artes. Esse pessoal veio para lecionar, para criar a que seria a Escola Real de Artes e Ofícios e Ciência, que depois ficou só no papel. Só depois de alguns anos é que houve a criação da Academia Imperial de Belas Artes, e nesse meio tempo a francesada ficou pelo Rio de Janeiro. Alguns gostaram das festas, outros gostaram dos morros, e com isso eles começaram a produzir. O Jean-Baptiste Debré foi o cara que mais produziu cenas relacionadas ao cotidiano. Tanto é que muitos anos depois da sua vinda aqui, ele chegou em 1816, foi embora mais ou menos em 1830, 31. Ele chegou na Europa com todos aqueles esboços, todos aqueles desenhos, e transformou isso num grande espetáculo de vendas, que foi o livro, que foi esse aqui. Aqui está escrito Debré e o Brasil, mas o livro dele, que foi vendido, que foi um sucesso de vendas na Europa, foi Viagem pittoresque et historique au Brasil. Esse livro foi um sucesso de vendas na Europa. E ele se divide em 3 partes. A primeira, ele conta visualmente a experiência dele com os índios. A segunda, são trabalhos mais relacionados à atividade escravocrata. Como é que os negros viviam na cidade do Rio de Janeiro, e muitas questões até relacionadas aos maus tratos que eles sofriam, né? Tem muita imagem, a maioria delas são aquarelas, e em algumas delas a gente percebe um relacionamento amigável entre os senhores e a nobreza e os escravizados, e em outros aparecem até situações das penas que eles sofriam, né? Das agressões que eles sofriam. E o terceiro capítulo desse livro é sobre os modos cotidianos. Estou olhando aqui alguns trabalhos desse livro do Debré. Talvez a grande maioria desses trabalhos esteja num dos capítulos do Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Na verdade, esse livro é obra completa. Então, abrange tanto os esquetes, os estudos do natural, quanto trabalhos posteriores. Uma coisa que parece muito clara aqui nos trabalhos dele é uma teatralidade. As aquarelas, elas são, apesar de contarem histórias verdadeiras, a maioria dos personagens parece que estão posando para o artista. Eu não sei se isso acontecia mesmo, né? Se ele pegava, principalmente no caso dos escravizados, dos negros, se ele combinava com eles e pedia para eles posarem em situações cotidianas, ou ele fazia isso de memória. Isso eu não sei, mas existe uma mistura entre um trabalho de ilustração e um trabalho que a gente chama de fine art, que é um trabalho com maior densidade artística. O trabalho dele fica bem no meio do caminho em relação a isso, mas o valor histórico dessas pranchas é inegável. A quantidade de informação histórica e cultural desses trabalhos do Debré é uma coisa sem comparação. Alguns dos trabalhos do livro se parecem com trabalhos que foram feitos por uma expedição anterior à confecção do livro. Então, alguns historiadores dizem que existe um certo plágio. Se realmente ele esteve
principalmente com os indígenas, ou se ele ficou mais no entorno da cidade do Rio de Janeiro, trabalhando mais, principalmente nesse capítulo dos negros, que dá para perceber muita riqueza, mas no capítulo relacionado aos índios, talvez ele tenha aproveitado trabalhos de outros artistas. Isso é uma questão para os historiadores, mais uma vez. A gente está falando mais da experiência artística do Debré. E outra curiosidade sobre ele é que ele foi o desenhista, ele foi o criador, o designer da primeira bandeira do Brasil. Vocês sabiam disso? A bandeira que foi usada durante o Segundo Império até a proclamação da República foi o Debré que desenhou, porque ele era meio que um artista oficial. Então, durante as comemorações ele fazia muitas decorações, trabalhava com arte de conceito na época, e aqui está os esboços da bandeira. Ele usa o verde e o amarelo, que são das casas de Bragança e a casa dos Habsburgos, que foi a união entre Dom Pedro e Leopoldina, e no meio o brasão da casa de Bragança, que depois foi substituído pelo círculo azul, depois da proclamação da República. Então fica uma curiosidade também sobre essa parte de designer do Debré. O outro artista que merece citação dos artistas que vieram com a missão francesa é o Nicolas Antoine Thonet. O livro não é tão grande quanto o do Debré, mas a importância se equivale. Esse livrinho aqui chama-se O Sol do Brasil, foi escrito pela Lilia Moritz Schwartz. É um livro muito gostoso de ler, conta as aventuras e desventuras do Thonet no Brasil. A primeira característica que a gente pode citar é que ele não veio, diferentemente de outros artistas, ele não veio no auge da juventude. Ele já tinha mais de 60 anos quando se integrou à missão francesa. E parece que ele mesmo se ofereceu, né? Era aquela corrida para pegar o último trem para o Brasil, na verdade, a última embarcação. E meio que fugir da perseguição de quem era bonapartista. E o Thonet, ele chega no Brasil com a intenção de lecionar na futura Academia de Belas Artes e de cuidar da educação artística da nobreza e também cuidar do acervo oficial dos príncipes, Dom João e a Dona Carlota. Ele sofreu muitos atritos políticos aqui. Eu não quero entrar no caso, porque, como eu já disse, nosso viés é mais artístico. Uma das citações aqui do livro diz que, apesar dele ter ficado extasiado com a beleza do Rio de Janeiro, ele dizia que o sol dos trópicos era praticamente proibitivo para os artistas, porque havia muito brilho. E para quem pinta, vocês sabem que mais do que luz a gente precisa de cor. A pintura precisa de cor. E a luz era tão intensa que formava sombras muito escuras e as cores elas se corrompiam, ficando muito esbranquiçadas. Então ele separava para pintar nas poucas horas do dia que o sol estava mais baixo, que se equivaleria à luz do hemisfério norte, a qual ele estava acostumado, né? Ele também viajou para a Itália, para Roma. Então as luzes eram muito distintas. Ele sofreu demais, na verdade, com os trópicos. Por isso também ficou pouco tempo aqui. Não houve uma adaptação como outros artistas. Mas dois dos trabalhos mais impressionantes de paisagem que eu conheci, que fazem parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, são dele. O Largo da Carioca, que mostra com muito detalhe as construções da época e a perspectiva aérea. Esse quadro é uma verdadeira aula de paisagem. E o outro também é um quadro muito famoso, muito conhecido, que está no acervo do Museu do Rio de Janeiro, que é o Morro de Santo Antônio.
Nesse quadro aparece um grupo de padres olhando do mirante, do que parecia ser um mosteiro, né, de Santo Antônio, e aí você vê toda a Baía da Guanabara, com o Pão de Açúcar ao fundo, e também existe um realismo nas cores. O trabalho do Tonet, ele está situado entre o trabalho neoclássico e já o início do trabalho do romantismo. Por isso também ele fica meio num limbo quando os historiadores tentam classificar o trabalho dele. Ele faz parte de um neoclassicismo tardio, mas a qualidade dos trabalhos dele é uma qualidade das maiores entre os artistas que fizeram parte da missão francesa. Diferente do Debré, Tonet produziu obras mais densas, de, digamos, maior qualidade artística. Alguns dos trabalhos pertencem principalmente ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Quando ele voltou para a França, já com quase 70 anos, parece que ele meio que perdeu o bonde do dinamismo com que a arte estava evoluindo nessa época. Ele poderia ter ficado, talvez como o Debré ficou mais tempo, ele deixou, parece, 4 filhos aqui no Brasil, mas por decisão própria, por não ter se adaptado às questões, principalmente políticas aqui brasileiras, ele voltou para a França, perdeu o bonde, acabou adoecendo. Então, para quem quiser saber um pouco mais da história, esse livro aqui é muito bacana, O Sol do Brasil, Nicolas Antoine Tonet e as desventuras dos artistas franceses na corte de Dom João.